Fala, gente, tudo bem com vocês? E vamos tratar então de mais um crime aí que nós temos no nosso edital. Vamos falar sobre fraude processual. Vou deixar aqui para vocês, certo, meu povo? Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente já vem trabalhando, fazer a leitura do dispositivo legal, destacar ali os principais pontos, ver o que pode ser questionado ali ou não na sua prova, certo? Então, vamos lá. Olha só, o artigo 347 do Código Penal, ele diz o seguinte. Então, ele fala ali: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, começamos aqui fazendo a leitura e agora vamos entender o que é isso aqui. Quando eu falo sobre a objetividade jurídica, o bem jurídico tutelado aqui, penalmente tutelado, é a administração da justiça. Em relação a quê? Em relação ao cumprimento correto da lei. Porque, gente, eu não posso admitir atividades destinadas ali a falsear provas. Isso pode culminar em erros de julgamento. A gente está falando de processo penal. A gente está falando de liberdade das pessoas. Isso é muito sério. Então, qual é o objeto material aqui? Vai ser a coisa, o lugar ou a pessoa que suporta a inovação artificiosa. Aqui, gente, eu tenho um crime subsidiário. O que significa isso? Esse artigo, o 347 do Código Penal, ele só vai ser aplicado se o fato ele não constituir um crime mais grave. Porque se existir um outro crime com uma pena mais elevada, a gente fala que essa fraude ela vai ser absorvida, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma falsidade documental, quando eu tenho uma ocultação de cadáver, por exemplo, certo? Vamos lembrar que a falsidade documental, a gente tem lá a falsificação de documento público, traz uma pena de 2 a 6 anos, a falsificação de documento particular, também uma pena de 1 a 5 anos. Então, nesses casos, eu não vou falar desse 347, ok? Qual é o núcleo do tipo aqui? Quando a gente faz a leitura, o que a gente observa? Ele fala em inovar. O que é inovar? Inovar aqui é no sentido de modificar. É no sentido aqui de modificar, de alterar. É nesse sentido, introduzindo ali uma novidade. Só que olha só, o tipo penal, ele fala em inovar artificiosamente. Porque olha só, nem toda inovação ela vai ensejar o surgimento desse crime de fraude processual. Então, quando o tipo penal diz que a inovação tem que ser artificiosamente, é com emprego de ardil, de fraude material, visando enganar o perito ou o juiz. Então, cuidado como isso aparece para vocês aí na prova. Imagina o seguinte, o Mévio, nosso amigo Mévio, que a gente usa aqui nos exemplos, ele é autor de um homicídio ou de um roubo, sei lá. E aí, ele se desfaz da arma do crime. Então, ele praticou ali o homicídio, por exemplo, então ele disparou em direção ao Tício, e aí ele foge e joga ali a arma, ele sai correndo e joga a arma num rio. Eu tenho esse crime? Olha só, considerem apenas isso que eu falei para vocês. Não, porque olha só, o que eu narrei para vocês traz uma inovação artificiosa?
Não. Agora, vamos mudar um pouquinho? Se eu falar para vocês que ele entregou uma arma diferente, ou que ele modificou a arma ali que foi usada para o confronto balístico ali, aí é diferente, né? Porque aí, olha só, eu tô falando para você que ele forjou, ele modificou a prova. Cuidar. Ah, mas ele jogou a arma no rio. A arma pode ser alterada. Ok, mas olha só, ele não teve o intento de forjar a prova, modificar a prova. Gente, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, ele tá fugindo, é óbvio que ele vai jogar a arma, né? Agora, se eu falo para você que ele entrega uma arma diferente ou ele modifica uma arma, aí é diferente. Aí eu tenho esse inovar artificiosamente. E olha, outro ponto. Basta isso? Não. Essa inovação, ela tem que estar, ela precisa estar relacionada necessariamente ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Então, quando eu falo de lugar, lugar é o local, o ambiente. Então, por exemplo, limpar a mancha de sangue do lugar que ocorreu ali um homicídio, modificar a cena, eliminar impressão digital, certo? A gente consegue visualizar isso. De coisa. Quando eu falo em coisa, pode ser móvel ou imóvel. Então, por exemplo, colocar a arma na mão de uma pessoa que foi assassinada para simular o quê? Um suicídio. Lavar uma roupa vestida para retirar ali os vestígios de pólvora, de sangue. Alterar as características do objeto que vai ser periciado. Lembra do exemplo que eu falei agora da arma? E de pessoa? Pessoa é a alteração naquele estado, né? No estado físico, exterior. Gente, vamos pensar uma cirurgia plástica para não ser reconhecido? Simular uma extensão, uma sequela ali mais grave do que a que ocorreu para buscar, por exemplo, uma indenização? Olha só, ele fala de processo civil e administrativo. A gente, na hora, a gente está falando de direito penal, a gente pensa em exemplos nesse sentido, mas eu lesionei, eu tive uma lesão, um corte pequeno, eu vou e aumento esse corte para ter uma indenização. Agora, é claro, gente, que aí cuidado, né? Eu tô falando de inovar artificiosamente. Não vai existir um crime naquelas alterações naturais de lugares, né? Então, por exemplo, é natural que determinado, vamos imaginar ali, determinado homicídio foi cometido numa mata, é óbvio que vai crescer, né? A vegetação vai crescer, então existe uma alteração natural do lugar. Das pessoas também, né? Então, o cara deixou o bigode, o cara perdeu o cabelo. Não, né? Não tem esse inovar artificiosamente. E aí, gente, cuidado. Eu sei que esse crime não tá no edital de vocês, mas para a gente não confundir isso com estelionato, tá? Só vou passar aqui, porque estelionato a gente está falando de crime contra o patrimônio, tá? Aqui a gente está falando de um crime contra a administração da justiça, porque existe ali, né, no estelionato, induzir, manter alguém em erro. Aqui, qual é a ideia? Inovar artificiosamente para induzir quem? O juiz ou perito. Certo? Porque essa prova, ela se destina ali a obter um julgamento favorável ou prejudicial, né, dependendo do interesse do caso. Por isso que alguns chamam esse delito de estelionato processual, esse crime de estelionato processual, tá? Mas cuidado para a gente não confundir. E aí, o próprio artigo, ele fala para a gente o seguinte: na pendência de processo civil ou administrativo. Eu estou aqui no caput do 347, tá? Então, olha só,
Processo civil administrativo, eu estou falando do caput da modalidade simples dessa fraude processual. E olha só, aqui, quando eu faço a leitura do parágrafo único, o parágrafo único ele fala que se a destinação, se a inovação, desculpa, se destina a produzir efeito em processo penal, e aí, olha o que ele coloca aqui, processo penal, ainda que não iniciado. Existe aqui um tratamento mais rigoroso. E por quê, né? Por que existe esse tratamento mais rigoroso? Porque, de novo, quando nós falamos em processo penal, eu estou falando da liberdade de uma pessoa. Então, o processo penal, ele já é extremamente grave. Imagine que uma pessoa, ela é condenada baseada em provas falsas. Então, quando o artigo diz que é processo penal ainda que não iniciado, significa que a conduta ela pode ser praticada tanto lá, quando eu estou falando em inquérito policial ou de outro procedimento investigatório também. Cuidado, porque essa regra ela não existe, ela só existe para processo penal, ela não existe isso para processo civil ou administrativo. Tanto que o artigo diz, na pendência de processo civil ou administrativo. O que você acha que seu examinador, se ele faz alguma questão ali perguntando sobre isso, ele vai querer confundir? Então, quando eu falo aqui do caput, o artigo ele exige a prática de fraude depois de iniciado ou em curso ali essa atividade processual. Tem que ter um processo em andamento. É diferente no parágrafo único, porque ele diz, ainda que não iniciado. Então, isso aqui é muito importante. Só existe isso aqui quando eu falo em processo penal, certo? Beleza, vamos continuar aqui então. Então, vamos lá. Dando um check aqui. Então, falei da objetividade jurídica, falei do objeto material, núcleo do tipo. Sujeito ativo é um crime comum geral. Então, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. E quando eu falo que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, é independentemente dessa pessoa possuir ou não interesse na causa, naquele processo civil, administrativo ou penal, certo? Então, cuidado aí com isso. Então, a gente tem que entender aí sujeito ativo, beleza. Se o perito fizer algo, aí a gente vai ter o crime de falsa perícia. Falsa perícia, certo? 342, parágrafo 1º. Então, cuidado também. Então, ó, perito. Aí eu vou falar do artigo 342, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Isso é qualquer pessoa, inclusive um funcionário público? Sim. Só que olha só, cuidado se ele fala de funcionário público. Por quê? Se na sua questão, se no seu enunciado constar que ele solicitou, recebeu, aceitou promessa, aí a gente vai falar de corrupção passiva. Então, cuidado com isso aqui, tá? Sujeito passivo vai ser o Estado, certo? E elemento subjetivo é o dolo. Mas olha só, dolo acrescido de um especial fim de agir. Ou seja, eu tenho aqui um elemento subjetivo específico. Como assim? É a intenção de induzir a erro o juiz ou o perito. Certo? Olha só, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Por isso que eu falo que o elemento subjetivo, ele é o dolo, mas acrescido desse especial fim de agir, certo? Então, aqui eu tenho um elemento subjetivo específico.
que é o quê? É a intenção de induzir a erro. Quem? Juiz ou perito. O artigo só fala desses dois. Certo? Então, não admite aqui a modalidade culposa. Não vou falar aqui da modalidade culposa. Consumação. Eu falo que é um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. O que significa isso aqui? Olha só, esse crime, ele é consumado no momento em que o agente utiliza desse artifício, desse meio fraudulento para inovar na pendência de processo civil, administrativo ou processo penal. Lembrando que, se eu estou falando de processo penal, ainda que não iniciado. Então, olha só, perceba que a parte que consta com o fim de induzir a erro o juiz ou perito, ele evidencia essa natureza formal do crime, porque vai ser irrelevante se ocorreu ou não esse engano do juiz ou perito. Basta que seja esse artifício, seja idôneo para enganar o juiz ou o perito, certo? Tentativa, ela é possível, lembrando sempre que eu tenho que falar aqui que esse meio fraudulento, ele tem que apresentar uma potencialidade para enganar o juiz ou o perito, porque se for grosseiro, né, totalmente perceptível, aí eu não vou ter tentativa de fraude, eu posso até falar em crime impossível. A ação penal, ela é pública incondicionada, e a 9.099 vai ser para o caput. Então, no caput, sim, por quê? Aqui, detenção de 3 meses a 2 anos e multa, então aqui sim, eu tenho uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, aqui eu vou falar da 9.099 de 95, certo? Rito sumaríssimo. Agora, no parágrafo único, aí não. Mas lembra o seguinte, como a pena mínima ela não ultrapassa 1 ano, aí eu posso sim falar na suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da 9.099, certo? Então, cuidado para também não confundir esses pontos aí. Beleza? Gente, esse crime aqui ele é bem tranquilo, né? A gente faz a leitura, a gente só tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Então, entender, quando eu falo de processo civil administrativo e processo penal, existe a diferença ali do caput, do parágrafo único. Como eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos, então a gente não confunde se isso cair na prova. Certo? E é isso. Fizemos, então, a análise aqui da fraude processual. Certo, gente? Ó, muito obrigada aí pela companhia, quem participou. E é isso, gente. Muito obrigada. Nos encontramos aí nas próximas aulas.